Graça e paz, meus queridos alunos e irmãos em Cristo Jesus. Vamos dar início aqui à gravação do nosso chat Tira Dúvidas via WhatsApp da matéria de Antropologia Teológica ou Antropologia Bíblica, lecionada pela nossa querida professora Márcia. Vamos à primeira pergunta aqui, que é a pergunta do irmão Dario. Professora, vamos ver se agora eu consigo fazer a pergunta. Tá, vira e mexe, solta aqui o botão. Tá? Eu creio que os modelos aceitos pelos cristãos evangélicos, a evolução teísta, teoria da lacuna, criacionismo fiat, né, e criacionismo progressivo. Nós, então, todos essas teorias, né, que foi falado aqui, todos têm fundos de verdades bíblicas, né? Ou tem alguma que nós, como estudiosos que estamos fazendo, né, o estudo, tem algumas que nós temos que deixar de lado. Eu creio que essas quatro que a professora explicou, tanto a evolução teísta, a teoria da lacuna, o criacionismo fiat e o criacionismo progressivo, todas têm um fundo de verdade. Mas é claro, temos que estudar, né, e nos aprofundar, né, para debatermos com certeza, né, todas e provarmos que são verdadeiras. Todas podem se dizer que estão na Bíblia? Ok, eu vou colocar também a pergunta do Alan, que eu me lembrei que a professora Márcia respondeu estas duas em uma única. Vamos lá. Paz, professora, alunos, professor Paulo. Eu vou tentar ser breve porque minhas perguntas são sempre muito demoradas, né? Então vou tentar ser bem rapidão aqui no meu raciocínio. A minha pergunta é quanto às diferenças, né, que nós vemos entre as pessoas. Então, por exemplo, o negro, né, o branco europeu, o indígena, o japonês, né, o oriental, né? Nós somos diferentes, né? E, aliás, muito diferentes, né? Você olha para mim e você olha para um oriental, nós não somos parecidos, né? A aparência que eu tenho com o oriental é a mesma que eu tenho, por exemplo, com um animal, né? Nós temos dois olhos, um nariz, uma língua, tal. Então isso nos torna parecidos assim de uma maneira geral, mas a gente que tem esse discernimento, né, do parecido, a gente vê que é muito diferente. E levando em consideração que o homem partiu de um homem, né, no caso Adão, e que o tempo, né, da cronologia bíblica não é tão grande ao ponto de e também, né, que a evolução é muito rejeitada, né, pelo estudioso bíblico, né, dá a impressão que a evolução rejeita Deus, né, e assim eu penso diferente, mas, né, tudo bem. O fato é que o que aconteceu, né? Como que a Bíblia resolve isso, né? Como que a Bíblia resolve essas diferenças tão grandes, né, entre pessoas, né? Em que momento que a pessoa puxou o olho da pessoa ficou puxado, né? Em que momento que a pessoa ficou, vamos supor que o homem original era negro. Então, em que momento que essa pessoa ficou branca, né? Perdeu lá a melanina lá e ficou branca. Ou então, em que momento que aquele homem original que era branco, ele se tornou negro. Ou então o japonês, sei lá, o homem original era japonês, não sei, né? Então, como que a Bíblia resolve isso, professora, né? E essa é uma pergunta, e assim, concluindo a pergunta, e ainda falando a respeito um pouquinho dela, é, teria alguma coisa a ver com aqueles filhos de Deus que desejaram as filhas dos homens, e então que alguns falam que eram anjos, né? Que na Bíblia, se eu não me engano, a palavra que usada lá é nefilins, né? Será que teria acontecido aí um algo esquisito que a gente não consegue nem conceber, né? Mas de uma maneira esse ser se relacionou com uma ser humana e acabou gerando essas diferenças? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem alguma teoria que fale alguma coisa disso? Algum tipo de vertente para tentar explicar essas diferenças? Pois bem, vamos à resposta aqui da professora Márcia. São perguntas realmente complexas, né?
e que eu creio, inclusive, que algumas delas irão se repetir aí quando a professora Márcia lecionar Antigo Testamento 1, né? Mas vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Vamos tentar responder. Dario, o problema das várias teorias, como o nome diz, são teorias, não são, assim, verdades necessariamente absolutas. Você tem o criacionismo Fiat, a teoria da lacuna, o criacionismo evolucionista, o teísmo, né, evolucionismo teísta, enfim, são coisas que se infere a partir da Bíblia. Eu acho que dessas todas, eu acredito que a teoria da lacuna, no meu ponto de vista, pela sintaxe do hebraico, pelo texto em hebraico, não pense na tradução, para fazer afirmações mais teológicas e com mais certeza, você tem que ir no texto original, que nem é o original, porque já é cópia da cópia da cópia da cópia, você não tem nenhum autógrafo dos autores, né? Mas, enfim, a teoria da lacuna me parece a menos improvável, tá? A menos improvável. Quanto ao evolucionismo, não se esqueça que eu já falei na aula que você tem o macroevolucionismo, que seria o evolucionismo darwiniano, tá? E você tem os microevolucionismos, são micro modificações que podem criar pequenas diferenças. E isso eu estou falando porque eu já respondo também a pergunta do Alan. Viu, Alan? Essas diferenças, o negro, o oriental, o branco, o negro, o amarelo e o branco. Dentro do branco você também tem grandes diferenças de tonalidade de pele, de formatos, né, de crânio, de formatos corporais, enfim. Você já não são tão mesmo dentro dos bancos você ter o loiríssimo e você ter o moreníssimo, né? Isso eu acredito que esteja dentro do conceito de microevolução. Porque o que acontece? As cores da pele, dos olhos, formato inclusive do nariz, por exemplo, tem muito a ver com o clima em que o organismo se desenvolve. Isso a ciência explica bem. Então, se você tem uma terra extremamente quente, o que acontece? O organismo, para se defender dos raios do sol, produz mais melanina. Você vai indo em direção ao negro, tá? As narinas, em função do calor e da necessidade de respiração, elas se tornam mais largas. Então, você tem um europeu loiríssimo, branco, pensa nos nórdicos, né? E você tem de nariz fino, afilado, e você tem o negro que tem a pele bem negra, né? E que tem uma conformação diferente. Assim, dentro do pouco que eu estudei, eu não sou cientista, tá? Isso tem a ver com a adaptação também do local que você vive, a questão climática, né? Agora, se nós pudéssemos afirmar qualquer uma dessas hipóteses, dessas teorias, a partir da Bíblia, não haveria tanta divergência, né, gente? Então é muito difícil dizer qual está certa, todas estão certas, todas estão erradas. Não, eu só diria que a da lacuna, para mim, é a mais difícil de aceitar, né? E o evolucionismo teísta, você está tentando fazer um casamento entre uma visão científica, tá? Pelo que se conhece hoje, e uma visão religiosa, né? Então é isso. Eu não sei se eu respondi aos dois, mas qualquer coisa voltem a questionar, né? Porque se tudo fosse fácil, não haveria tantas divergências nas interpretações bíblicas. É verdade, minha querida professora, e realmente são perguntas complexas, respostas complexas, e a matéria em si é bastante complexa, né? E tem aquelas questões, né, que são tão levantadas, né? E é aquela questão, né? A Bíblia ela não é realmente um livro de ciência, ela trata da ciência, trata assuntos científicos também, mas ela não é, em sua essência, um livro científico, um livro de ciência, né?
Mas é aquilo, né? Cada resposta aqui daria realmente uma palestra e mesmo assim não seriam respondidas, né? Então vamos à parte de hoje aqui, fazer uma transição e eu volto nas perguntas daqui a pouco. Oi, queridos alunos, eu vou começar a responder o que faltou. Peço desculpas, é uma falha minha, mas eu tive dias complicados, eu trabalho no tribunal. Fim de semana eu estava com a minha família, né? E segunda é meu pior dia para questões de serviço no tribunal. Mas vamos lá, com o perdão de vocês e pelo meu atraso, eu vou tentar responder. Eu vou dizer tentar, gente, porque nós estamos. As duas, três perguntas, a do Alan 2, sobre os. Alan 2 quer dizer a segunda pergunta, que é a pergunta sobre a resposta, né? Que o Alan disse, sobre Nefilim, filhos de Deus. Né? A do Darcio é a questão da teoria Fiat, se ela já era dos primeiros séculos, e a teoria da lacuna, se ela é mais recente. E a do Abner, né, sobre a questão dos homens viverem tanto tempo. Então vamos por partes. Eu vou tentar fazer uma gravação para cada pergunta, tá bom? Ok, então vamos lá. As perguntas antes, porém, também aqui não justificando, né, mas apenas falando aqui acerca da professora Márcia, eu tenho uma amizade próxima com ela, graças a Deus. E posso dizer a vocês que essa mulher de Deus, ela é uma pessoa aí bastante ocupada, meus queridos. Vocês não têm ideia do tanto de matéria que ela pegou esse semestre aqui, e eu não sei realmente como ela dá conta, porque eu digo isso porque eu particularmente não daria conta de tudo que ela pegou, né? Então, olha, é assim, trabalho árduo realmente, né? E é uma mulher muito dedicada, uma serva de Deus aí que foi alcançada aí lá na USP, né? Estando em contato aí com o Evangelho, né? Ela foi alcançada aí num meio altamente intelectual, né? Num meio altamente crítico, né? Quem sabe um dia ela dê aí o testemunho aí da conversão dela, né? Mas vamos ao foco aqui, né? Para não fugir do foco, vamos voltar às perguntas feitas na quinta-feira, na última quinta-feira. Então vamos à pergunta sobre a pergunta do Alan aqui. Ok, professora. Então, isso que a senhora falou a respeito da microevolução, eu entendo e também concordo, né? Eu só acho assim que talvez nesse período de 6.000 anos, né, de 5 a 6 mil anos aí, que a cronologia bíblica nos fala, não sei se cientificamente seria possível ou não, mas é aquilo que eu entendo também como mais possível, né? Agora, ainda com relação, eu acho que tem a ver com antropologia, né? Porque na verdade é estudo do homem, né? De como o homem foi formado e tal. E ainda que não tenha nada a ver, talvez a senhora tenha alguma coisa, né? Que nos ajude com essa questão. Aquela questão dos nefilins, né? Os filhos de Deus que gostaram das filhas dos homens, tal. Aquilo lá, a palavra no hebraico, ela leva realmente a achar que eles eram anjos ou algum ser que não é desse mundo, assim, um espiritual, alguma coisa assim? A palavra leva para isso ou não tem nada a ver? A tradução que foi esquisita mesmo? Então vamos à resposta. Antes, porém, me ocorreu aqui, me passou à mente aqui, uma questão aí sobre antropologia. Tem uma pessoa que é uma pessoa muito querida lá no nosso seminário, que é o Dr. Paulo. E o Dr. Paulo ele foi companheiro aí do pastor Ernesto Nini, companheiro de muitos anos. O Dr. Paulo já está bem velhinho, mas mesmo assim ele escreveu agora um livro falando sobre essa questão aí, por que Deus criou as raças diferentes. Então, se alguém tiver a oportunidade de passar no seminário, né, ele deixou o livro lá, vendendo lá na biblioteca também, por R$ 20 o exemplar, né? Então eu aproveito aí para falar desse livro dele. Eu ainda não comprei, mas eu gosto muito do pastor Paulo, né, do doutor Paulo, pastor Paulo, que é uma pessoa assim bastante simples, bastante humilde assim no caráter, na pessoa mesmo, né? Apesar de possuir aí talvez seja o homem mais culto que eu já vim conhecer assim pessoalmente, né?
seja o Dr. Paulo. Quantos títulos, quantas formações ele tem, mas é um mar de humildade, né? Uma pessoa assim muito gostosa de se conversar. E eu indico aí o livro dele, mesmo não tendo lido, por conhecer a pessoa do Dr. Paulo, tá? Que realmente é um dos fundadores aí do nosso seminário e grande companheiro do pastor Ernesto Nime, ok? Então vamos lá a resposta, né? Alan, a questão bom, primeiro a questão dos filhos de Deus, né? É uma expressão muito problemática dentro da teologia, não há muito consenso, tá? Mas seguindo aqui o Bruce Waltke, que chama Comentários do Antigo Testamento Gênesis, tá? É uma coleção muito interessante, deixa eu pegar aqui na primeira página, é da editora Cultura Cristã. O Waltke se escreve W-A-L-T-K-E, o Waltke, tá? Ele tem uma coleção inteira de comentários do Antigo Testamento, né? E esse volume, que é o primeiro, é de Gênesis, é muito interessante. É dito aqui, filhos de Deus, depois eu já falo dos Nefilim, tá bom? Essa problemática expressão tem sido definida como setitas, anjos ou uma dinastia de tiranos que sucederam a Lameque. As três interpretações podem ser defendidas à luz da gramática hebraica e da questão da interpretação, tá? Lutero e Calvino entendeu os filhos de Deus e as filhas dos homens como sendo os filhos de Sete e as filhas de Caim. O pecado em decorrência da mescla das duas sementes contaminou a linhagem, tá? E aí ele segue, tá? Aqui, superficialmente, isto se ajusta melhor ao contexto imediato que contrasta a maldita sobrecarga de Caim com a linhagem santa de Sete, tá? Agora, tem autores que acham que deve ser rejeitadas essa visão por questões filológicas, tá bom? Aí ele entra numa discussão bastante densa e difícil de entender sem saber o hebraico, tá bom? Mas assim, o que é importante vocês saberem, nesse nível que vocês estão, é que são três interpretações, tá certo? Pode ser, os filhos de Deus são os filhos de Sete, são os setitas, são anjos ou são uma dinastia de tiranos que sucederam a Lameque, tá? Esta definição aqui de dinastia de tiranos, ela me parece às vezes até assim interessante, porque olha aqui, os filhos de Deus. Agora eu estou lendo em outro livro que é Gênesis, introdução e comentário do Kidner, K-I-D-N de Nair E-R, da série Cultura Bíblica da Vida Nova. Gênesis, introdução e comentário, tá bom? Lá na página 72 diz assim: os filhos de Deus são identificados por alguns como sendo os filhos de Sete em oposição aos de Caim. Outros, inclusos os primeiros escritores judeus, entendem que se trata de anjos. Se a segunda opinião desafia as normas da experiência, a primeira desafia a da língua. E aí também vão discutir a questão da língua, tá certo? Então, vocês veem que não há um consenso, é uma questão muito difícil, tá bom? Agora, a questão dos nefilim, essa palavra, gente, ela é muito complexa, ela tem dúvidas quanto à tradução, tá? É traduzida por gigantes por causa tanto da Septuaginta quanto da Vulgata. Vulgata é a tradução latina da Bíblia, tá? Então, não se tem certeza absoluta, mas acredita-se sim que sejam seres mais poderosos, tal. Olha aqui, aí no primeiro livro do Waltke, ele fala assim: sua descendência, notas ainda que se constituía dos heróis nefilims, tá? Evidentemente caracterizado pela força física e dominação político-militar. Essa interpretação explica melhor escolheram para si, tá? Escolheram para si as filhas, né? Por exemplo, Faraó levava para o leito a quem queria.
Vocês perceberam? Então, há uma interpretação corrente aqui em que seriam homens poderosos, seriam de linhagem real, ok? Então, nefilins não no sentido de gigantes, tamanhos enormes, mas de gigantes, aspas, políticos, homens poderosos. Realmente, perguntas e respostas complexas, né? E me vem à mente aí também essa questão aí dos homens poderosos, né? Que as duas interpretações mais ortodoxas que tem é essa da mais tradicional da igreja, né? Que seria a linhagem piedosa de Sete, né? Os filhos de Deus. E também esta interpretação aí é muito interessante, essa que a professora Márcia enfatizou um pouco aqui, acerca dos reis poderosos, né? Ou de homens poderosos politicamente, militarmente, que normalmente é muito bem aceita por eruditos que tenham conhecimento da língua hebraica, como por exemplo a própria professora Márcia e o doutor Luiz Saião também, se não me engano, eu já ouvi, os irmãos podem pesquisar depois, mas se não me engano, ele que é profundo conhecedor do hebraico, também ele vai aí por esta linha, né, de interpretação aí dos filhos de Deus como sendo realmente homens poderosos na terra, né? Mas quem sou eu para estar respondendo aqui, né? Só estou opinando. Vamos então aí à pergunta do pastor Dárcio, se não me engano, é ele mesmo aqui o próximo, né? Vamos lá. Professora Márcia, meu nome é Dárcio. Minha pergunta é: eu li, não me recordo certinho em qual livro, que nos primeiros séculos da igreja a teoria da criação fit era mais forte. Eles acreditavam nisso e depois que foram tendo as outras, foram evoluindo e ganhando força. Eu queria saber, se possível, né, se isso é verdade. A segunda, eu li de G.H. Pember a teoria da lacuna em 1800, eu acho. Se é verdade que ela é tão próxima a nosso que antes não existia, ou se é mais antiga e Pember e Watchman Nee e outros deram força nela nos últimos 200 anos. Obrigado, Deus abençoe. Então vamos à resposta da professora Márcia ao pastor Dárcio aqui. Acho que é essa aqui. Dácio, a questão da teoria Fiat, claro, você estava num mundo, quando você está nos primeiros séculos, você não tem ainda a questão da ciência, você não tem a visão que hoje nós temos, que é uma visão científica cartesiana, né? Uma visão que acreditar só vendo, né? Ver para crer. Né? Você tinha toda uma cosmovisão religiosa. Então, sim, a teoria Fiat era predominante, sim, nos primeiros séculos, tá? E a questão da teoria da lacuna, ela é realmente mais recente, por quê? Porque ela também acompanha a evolução da ciência, tá? Então, a partir do momento que você tem descobertas científicas, tá? O que acontece com o mundo não religioso? Não, eles começam a perceber que essas narrativas não se encaixam nas suas teorias científicas, né? Então, aqueles que são religiosos procuram coadunar o que é descoberto pela ciência e o que é dito pela Bíblia. Então, sim, a teoria da lacuna ela é bem mais recente, sim, tá bom? Ok. Então vamos à pergunta do irmão Abner, que é justamente estas aqui. Vamos lá. Graça e paz a todos. Professora Márcia, prazer. Aqui quem fala é o Abner, da Igreja Batista Nacional em Ribeirão Pires. É a primeira vez que eu participo do fórum, né? Estou curtindo as perguntas e os comentários, muito bom para o melhor aprendizado. Bom, ao assistir a videoaula 1, né, eu recordei de um episódio em 2014. Estava eu falando de Jesus para um colega aqui na empresa, onde eu trabalho, né, e bem no lançamento do filme Moisés, em 2014. E logo eu fui questionado, né, Abner, como que pode homens viverem tanto tempo assim na Bíblia, né?
ele estava se referindo a Noé, que viveu 900 e poucos anos lá, né? Se eu não me engano. Mas eu não lembro o que eu respondi para o meu colega. Mas enfim, partindo do ponto de vista que o grego e o hebraico são importantíssimos para o compreendimento, como vimos na videoaula, né? E também levando em consideração que a nossa Bíblia é tradução, na tradução, na tradução, naquela época realmente viviam mais tempo, né? E mesmo considerando que não existia tanta tecnologia na medicina, ou existe algum equívoco quanto à tradução em relação ao grego ou hebraico? E cientificamente, existe algum estudo ou teoria sobre essa questão? Ou podemos considerar que é como fé, né? Acreditamos como um fé também. A pergunta é um pouco relacionada, né? Em relação à teoria da evolução, né? E etc, né? Então vamos lá, ele retificou aqui também falando que o filme é o Noé, né, que é um filme, vamos dizer assim, um filme apócrifo, né? Tem muitos filmes bons aí, esse daí ele foge bem ao relato bíblico, mas vamos lá. Abner, a questão dos homens viverem tanto tempo, eu não tenho essa resposta, né, Abner? Porque a gente não tem como checar isso. Essa questão de você ter uma vida longa, excessivamente longa, 500, 600, 900 anos, ela já vem desde os tempos mais antigos da Bíblia, em relatos que se chamam relatos sumerianos, da Suméria, né? Então é muito difícil de saber. Agora, o que pode se, algumas, dentro já de uma visão mais normal de 100, 120 anos, você pode questionar, em primeiro lugar, a forma de se contar o tempo, né? Então, nós não temos certeza se os 120 anos da Bíblia, os 900 anos da Bíblia, correspondem aos nossos 900 anos de 365 dias dentro do nosso calendário, entende? Então, eu sinto muito te frustrar, mas eu não tenho essa resposta. Eu não posso te afirmar assim, viviam 900 anos. Não, não sei. O que eu sei é que vários relatos anteriores, inclusive à Bíblia, principalmente para linhagens reais, para homens importantes, para reis ou semideuses na literatura pagã, né? Você tem realmente uma contagem de tempo extraordinária. Ok, esta foi a resposta aqui da professora Márcia. Apenas lembrando aí, me parece que eu já li muita coisa na vida que eu já não lembro mais de onde veio, entendeu? Tem muitas ideias, a gente vai formando aí ideias ao longo da nossa vida, né? Muitas coisas do que a gente leu a gente acaba até acatando como ideia nossa, e na verdade isso acontece com todo mundo, né? A gente acaba formando um grande leque aí. Eu me lembro que eu li, já estudei um pouco acerca aí, e havia acho que uma teoria, algo que eu li aí a respeito, falando, inclusive teologicamente, lógico, é teoria, tá? Aí já não dá para você firmar, é algo que não é certeza absoluta, mas que afirmava aí a questão deles viverem tanto tempo com a proximidade do homem mais perfeito antes da queda, né, que foi Adão. Mas isso é teoria, né? E com relação ao texto bíblico, realmente há vários relatos ali, e a gente percebe ali que no hebraico realmente o relato era aquele. Agora, com relação à contagem do tempo, é que a gente não sabe, conforme disse a professora Márcia, né? Então, ela fez, acho que mais um adendo aqui. Vamos ver aqui, vamos ouvir. Eu espero ter respondido todas. Se eu não respondi, por favor, me envie mensagem ainda hoje, tá? Eu peço realmente desculpas pelo atraso, é uma falha minha, não é do pastor Paulo, nada, tá? A culpa é toda minha. Mas espero ter, dentro da medida do possível, que há mistérios que a gente não consegue nem mistérios intelectuais e teológicos, não é verdade? Que a gente não pode ter certeza de tudo. Se fosse ter certeza, não haveriam essas discussões tão longas e acaloradas sobre vários pontos da Bíblia, né? Então é isso, queridos.
Ok, eu creio que tenha vindo até aqui, né? E eu agradeço aí a professora Márcia, no meio dessa correria que eu sei o que ela vive, um pouquinho do que ela vive, porque eu convivo ali mais próximo, né? Ali a gente está sempre trocando mensagens. Eu sei também o número de matérias que ela pegou, inclusive grego, né? Esse semestre, né? Vai dar outras matérias aí também. Então, eu sei que a vida dela não é fácil, além da vida corrida aí, né, com o tribunal. Então, obrigado, minha querida professora. Parece que tem algumas colocações aqui, né? Vamos lá. Tem o Darcio agradecendo aqui a professora Márcia, né? Tem o Alan aqui, deixa eu ler aqui o que ele escreveu. Professora, também gostaria de agradecer seu empenho em contribuir para a nossa formação. Tanto a senhora quanto o pastor Paulo têm se mostrado pessoas que se preocupam conosco, e isso não tem preço. Não podemos pagar, mas tenho certeza de que a recompensa de vocês está bem guardada e nosso Deus os retribuirá no tempo oportuno. Não precisa se desculpar, pois sabemos das dificuldades de agenda de cada um e seu esforço em atender é um grande presente. Deus abençoe. Amém, meu querido irmão Alain. Eu também, assim, acredito que a professora não precisa se desculpar, foi um pequeno atraso aí também, e estamos ainda dentro do mês, eu sei da vida corrida dela, né? Então, realmente é uma pessoa muito bem graduada, né? Um dos nossos professores aí mais bem graduados aí que veio da USP, né? E tem essa humildade toda aí em estar atendendo a gente, aí estar lecionando aí com grande humildade, né? Que Deus abençoe então a professora Márcia, que Deus abençoe a cada um aí de vocês também. Agradeço a cada um de vocês também pela paciência, né? Porque é aquilo, a gente faz o nosso curso aqui também com muito amor, né? Com coração e inclusive até com uma certa proximidade do aluno, coisa que posso dizer para vocês, eu não achei nenhum curso à distância que eu fiz aí, né? Essa proximidade, né? Normalmente o curso à distância ele é bem robotizado, o aluno vai e faz, e é o padrão do ensino à distância mesmo, que eles buscam esse perfil de aluno, né? O aluno vai e faz quase que tudo sozinho, interage ali com o sistema ou com a plataforma e tem pouca interação com o professor, né? Então que Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem na paz, aí tenham um excelente dia aí na presença do Senhor.